ponderação. Se ele vai olhar a intimidade, vai olhar também o quesito da personalidade. Então, alguns atos não vão ser publicados, né? Eu trabalhei na vara da infância, estagiário uma época, e, e os processos são sigilos, né? Esses processos. As fotos, as imagens, né? Os atos, não pode, porque eles são garantidos na Constituição que essa personalidade deles não podem ser afetadas. Então, imagina se um processo desse, questão de abuso, é publicado. Professor, não vai né? esquecer de gravar, hein? Já estou gravando. Imagine se um ato desse é publicado, imagine se um processo desse, quão terrível vai ser para essa pessoa, né, no seu desenvolver, na sua vida, pessoas, né? A gente anda, hoje em dia, então, as pessoas têm muito acesso à vida das outras, né? Com um simples botão, com um simples celular, você consegue vasculhar a vida das pessoas. Então, esse direito tem que ser garantido. Então, existe esse princípio da ponderação. Então, em alguns casos, alguns atos não serão publicados. As decisões, eu creio, se o professor também ajudar depois, eu queria entender um pouco essa parte. As decisões serão sempre publicadas, mas os atos praticados no processo não podem, né? Não podem ser publicados porque pode interferir, sim, como diz o artigo, a intimidade da pessoa. Eu terminei minha parte. O Danilo vai querer falar alguma coisa antes da gente concluir? Danilo? Eu, Gustavo, ia fazer minha pergunta justamente sobre essa ponderação de interesses entre a publicidade, né, a motivação das decisões e a questão do segredo de justiça, mas você já respondeu isso aí. Ah, é? Alguém tem alguma pergunta, alguma observação? Eu só queria concluir assim, de forma geral, que o princípio da motivação, pessoal, ele se manifesta assim, em vários momentos como operadores do direito, operando inclusive no âmbito do processo penal, ela vai se manifestar na exposição dos fundamentos que levaram a determinada decisão do judiciário. Então, podemos entender que esse dever de motivar as decisões é uma precaução vinculada à administração da justiça, de forma adequada. Isso quer dizer que, isso em razão do conhecimento aos cidadãos o direito de serem julgados pelas razões que o direito possibilita, que aí já podemos citar aí o princípio da legalidade. Então, esse princípio das motivações, como consequência, tende a trazer determinada credibilidade para as decisões judiciais quando falamos de uma sociedade democrática. É isso, pessoal. Então, professor, eu queria só acrescentar aí, se for possível, teve um dos colegas que falou sobre o Poder Judiciário como sendo um órgão que mais cumpre o princípio da publicidade. Realmente, ele cumpre, mas muitas vezes para grego ver, né, e ler, porque, inclusive, o pacote anticrime também traz aí um pequeno avanço nesse tema também. Ele fala que o juiz ele tem que ser direto, tem que ser claro quando for falar de uma decisão, né? Ele deve invocar motivos diretos que falem exatamente sobre o tema e deixar de usar argumentos que serviam para angariar outros julgamentos, por exemplo, né? Então aquelas fundamentações genéricas que servem para esse ou para aquele caso. Então o pacote anticrime vem e fala, não, quando você for fundamentar uma decisão, fale sobre aquela decisão específica de forma clara. Eu estou aqui não seguindo ao pé da letra que o pacote anticrime fala, mas é mais ou menos isso que eu entendi, né? Porque o juiz ele costuma falar
parafrases, né, para poder fundamentar uma decisão e tal. Então, o pacote anticrime veio inovar e também inovou nesse quesito aí. Perfeito, Zé Roberto. Realmente, isso daí acontece mesmo, aconteceu mesmo. Eu estava fazendo uma análise em geral do pacote anticrime, principalmente no processo penal. Eu acho que que ele avançou um pouco. Eu acho que ele trouxe grandes avanços. Mas, de uma forma geral, eu acho que o saldo foi positivo, apesar de alguns retrocessos. De qualquer forma, eu acho que essa questão do juiz não poder usar motivação genérica, principalmente nas decisões da prisão preventiva, isso auxilia muito uma busca de um judiciário mais, de um poder judiciário que motive de verdade as decisões judiciais e não seja só para inglês ver. Daniel, você ia falar alguma coisa? Não, só isso mesmo. Termina por aí. Pessoal, parabéns, muito boa também a apresentação. Vamos seguir para a última? Que daí a gente já conclui hoje. Vamos sim, professor. Só falta um grupo, só acho que dá para concluir, né? Se eles... Só falta um grupo. O grupo todo está aí? Sim, tá todo mundo aqui. Se vocês estiverem muito cansados, a gente não tem problema a gente concluir na semana que vem. Mas se a gente estiverem ok, a gente toca daqui. Não, tá Tudo ok, certo. professor. Eu só vou colocar aqui o nosso slide, tá bom? Só Tá um bom. momentinho. Chegou na minha vez, eu não vou conseguir fazer isso. O que eu coloco, Marília? Muito calma, pessoal. Ó, já chegou cheio de pedidos especiais. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou o Jairo, vou iniciar o trabalho acerca das medidas cautelares pessoais, certo? Só lembrando, eu gostaria de dar uma passeada um pouco sobre essa semana aí que a gente fez as apresentações nossas. Falamos acerca de, se nós paramos para dar uma observada, foi um certo procedimento seguido até chegar nas decisões motivadas, né, motivação do juiz de garantias, né? Falamos em todos os sentidos do aspecto em si no processo penal. Agora, existem algumas decisões aplicadas ao juízo que compete às medidas cautelares pessoais. Só que muitos juristas entendem como essa medida cautelar pessoal como elas se separam em duas, né? As medidas cautelares elas se separam em duas com as medidas reais, o qual nós não trataremos hoje acerca desse sentido, e as medidas cautelares pessoais. Com o advento da Lei 12.403 de 2011, entrou em vigor, introduzindo no Código Penal brasileiro a gama de medidas cautelares específicas, inovadoras, importadas diversas até mesmo da Lei Maria da Penha, no qual traz o sentido das medidas, das semelhanças, da ideologia, mas ela não é com finalidade pessoal da pessoa humana em si. Ela é uma medida pessoal trazida no contexto do devido processo legal, para que o processo ele tenha em si o decurso correto, que tenha a percepção criminal correta no processo, e aquela pessoa, o réu, que será ele, em via de regra, condenado, ele possa, tanto a vida dele, a integridade seja preservada, quanto a integridade do processo em si, né? Nós estamos num
sistema acusatório do processo penal, né? Estamos no sistema acusatório, então visa via de regra proteger tanto o processo para que corra o devido processo legal, quanto ao próprio acusado, para que ele não seja condenado ou até mesmo seja aplicada alguma outra medida adversa à prisão ou prisão preventiva, né? Diferente do que seria. Já começou a novela? Diferente do que seria anteriormente. Anteriormente ao advento da lei 11.340, ela tratava que era o tudo ou nada, né? Então, agora deu uma vasta gama para que o magistrado aplique não tão somente a prisão em si como uma medida cautelar, mas sim ele deu um outro rol taxativo, qual nós falaremos a seguir, um rol taxativo para que podemos ter a integridade do processo, do devido processo legal, a integridade também da pessoa em si, do ser humano que está sendo processado e investigado. Que visa o conceito da medida cautelar? Prevenir, conservar, né? Conservar e defender os direitos tanto o direito do devido processo legal quanto a personalidade da pessoa em si. Agora a Marília vai demonstrar alguns requisitos dos princípios. Na verdade, ainda falta mais os princípios em que alguns princípios são aplicáveis a esse contexto do processo. O princípio da inocência, que é a presunção de inocência, a gente já reconhece mesmo como garantia legal, cláusula pétrea na Constituição Federal. Lá no artigo 57, artigo 5º, parágrafo 57, inciso 57, ninguém será culpado, né? E tem outros também, tem o 283, se não me engano, do CPP, que eu vi agora há pouco, também, que fala que ninguém será condenado sem trânsito julgado, né? E também alguns autores entendem que, inclusive, se eu não salvo engano, eu lendo alguma coisa nesse sentido do princípio da inocência, o qual o ministro Marco Aurélio, se eu não me engano, ele trata que os órgãos colegiados de segunda instância, eles têm competência para que seja feito o processo seja feito como posso dizer, seja feito a medida possível da aplicação da norma penal, da medida cautelar, já mesmo que seja cumprido, mas essa aí é uma questão que gera um pouco de polêmica entre doutrinadores e entendimentos, assim como a gente se for para levar a ferro e fogo, teríamos também a ideologia, um tempo atrás aí a prisão do Lula, nesse sentido, mas o foco em si do nosso trabalho não é realmente direcionado à prisão em si, mas a algumas medidas alternativas, né, adversas à prisão. O princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o qual ele está impetrado dentro do artigo 5º da Constituição, que visa garantir, né, que os direitos fundamentais estejam exercidos no devido processo legal, e o princípio da jurisdicionalidade, que se refere ao princípio contraditório da ampla defesa. Quanto ao princípio do processo em si, tá? Não o inquisitório, não se aplica o princípio do contraditório da ampla defesa em inquéritos policiais e processos de apuração de investigação criminal. Acho que agora chega a parte da Marília acerca de alguns requisitos que são exigidos para a aplicação das medidas cautelares. Boa noite, gente. Eu vou só dar alguns complementos referentes às medidas cautelares, que elas são medidas que vão restringir a liberdade de alguém de determinada medida. Desde que pequenas restrições, que você não pode ir em determinado lugar, até grandes restrições, ou você não pode ir a lugar nenhum. Aqui tem dois extremos, que são extremos que você não pode se aproximar da vítima, ou que você, de outro lado, que você não pode sair da cadeia. Elas têm um caráter cautelar devido à cautela, que seria para impedir, para ressalvaguardar algum direito.
Nesse caso das medidas cautelares, elas salvaguardam mais assim, o processo em si. Elas não tratam de nenhuma punição e não tratam de nenhuma prisão-pena. Ela não se trata da prisão-pena. É só mais tutelando mesmo um fim útil para o processo, que ele chegue regularmente ao seu fim e, por algum motivo, a pessoa, para que recaia essas medidas cautelares, ela possa, de alguma forma, atrapalhar o andamento do processo. Talvez ela possa impedir que a pessoa fuja, por exemplo, que a pessoa destrua provas ou que a pessoa continue cometendo crimes, né? A atualização ela foi feita porque o código ele é da década de 40, né? Então, eles não tinham se adaptado ainda à Constituição Federal, que ela é de 88. Então, eles fizeram essa adaptação, né, com a Lei 2.413 de 2011, que ela traz, que nem o Zero falou, para mais garantir que a pessoa do condenado, do investigado, ela tenha o princípio da presunção da inocência e da não culpabilidade, que é o que eu não posso tratar a pessoa como se condenado fosse, porque eu não posso reduzir o direito da pessoa por achar que ela cometeu um crime. Eu tenho que ter convicção, a certeza, que só dá com o ato do trânsito em julgado, quando não cabe mais nenhum recurso. Aí sim eu posso dar continuidade com a conduta de que a pessoa possa pagar pelo que ela fez. E aí sim o Estado vai cair sobre a pessoa, vai fazer a pessoa sofrer e vai dar a continuidade no devido processo legal. Então, você vai me perguntar, mas toda pessoa que ela é processada, ela não é bandido? Eu falei assim, normalmente ela é. Só que às vezes ela não é um criminoso. Então, assim, hoje, não só hoje, mas como sempre temos casos de diversos erros judiciários no mundo, e no Brasil, então, nem se fala. Quando a gente pesquisa sobre isso, sobre a questão de você poder cometer alguma injustiça, a gente entra no caso, logo quando você começa a pesquisar, tem 2 casos históricos que aconteceu aqui no Brasil. Um deles foi o dos irmãos Naves, o professor vai poder me falar, que acho que ele, com certeza ele conhece, de um caso bem antigo, que ele aconteceu em 1938, que os irmãos Naves, eles foram acusados de, inclusive, se a turma quiser também pesquisar, porque, assim, hoje, se você pesquisa sobre isso, vai aparecer, porque mexeu bastante com a história do Brasil, que eles foram acusados, né, de ter matado o primo, que tinham tido uma confusão, né, e o primo desapareceu, e eles pegaram e foram acusados, né, de ter matado esse primo. E o júri, o tribunal do júri, foi absolvido pelo tribunal do júri, porém pela justiça não. Então, assim, eles cumpriram um pouco mais de 8 anos de prisão, e depois desses 8 anos eles saíram, um deles acabou morrendo em decorrência de uma doença que adquiriu em decorrência do cárcere, né? Acabou falecendo, e o outro continua ali com sede de justiça, querendo provar a sua inocência, né? Porque eles foram muito torturados, tiveram muitas represálias, e no final o primo deles apareceu na cidade e falaram, mas cadê você? Não estava morto? Ele, não, estava lá no interior resolvendo uns negócios lá e tal, e aconteceu tudo isso. Na época foi uma coisa assim bem complicada, teve uma grande proporção, e até hoje, se você for entrar nesse rol de injustiça, já entra os irmãos Naves, e tem também um caso da escola base, que teve em 1994, onde os donos da escola foram acusados por 2 mães de terem abusado sexualmente de 2 crianças. E aí, mesmo sem nenhum indício que aquilo seja verdadeiro, não teve processo ainda, aquilo caiu na mídia, a mídia acabou com a vida da escola, que na época era bem mais difícil do que hoje acontecer esse tipo de coisa, foi em 1994, e eles pegaram, depois ficaram sabendo que não passava de uma falsa acusação.
Só que até então eles já tinham acabado com eles, já tinham depredado a escola, destruído todo o patrimônio deles, acabado com a vida mesmo dessas pessoas. E é para isso mesmo que, para evitar mesmo esse tipo de coisa. Porque o erro, ele faz parte do ser humano, né? Aí tem aquela velha máxima que a gente consegue falar, que para tirar um inocente da cadeia, vale a pena tirar sem culpado, porque aquele inocente, ele não merece estar ali, entendeu? Então, participo do... Eu vou falar agora de alguns critérios, que está no artigo 282 do Código de Processo Penal, que ele fala da necessidade, né, da aplicação da medida, da instrução, se ela tem investimento no processo, para evitar novas infrações, como eu já havia falado, e ver se isso é adequado. Adequado à gravidade do crime, por exemplo. Geralmente, quando você fala de prisão, no processo, durante o processo, você vai ver que no final do processo, aquela pessoa ela vai ser presa. Ela vai ser presa, porque às vezes não é um crime, assim, é um crime bobo, né? A pessoa vai ser presa só por isso e tal. Aí, se a pessoa ela é presa durante o processo e para chegar no final ela não ser presa, meio que não faz muito sentido. Então, você tem que ver a gravidade do crime. Tem que ver também as circunstâncias do crime, porque tem furtos e furtos, tem roubos e roubos. Mesma hora que eu posso abater uma carteira, eu posso ir lá e explodir a Caixa Econômica Federal. Mesmo que ambos não tenham violência, tem que ver caso a caso. E também as condições pessoais do agente. A gente tem que ver se o agente ele já comete crimes, se ele é réu primário, se ele já é reincidente, ou se foi apenas um deslize dele que aconteceu. Todas essas coisas o juiz põe na balança antes de aplicar as medidas, né? Essas medidas cautelares, elas sempre serão aplicadas pelo juiz. Tem algumas hipóteses que elas, algumas exceções que pode não ser aplicadas por ele, mas geralmente de ofício ele pode aplicar essas medidas cautelares, pode ser da cabeça dele, ele tem autoridade para isso, por requerimento das partes, que no caso seria geralmente quem faz requerimento é a acusação de medidas cautelares, e o Ministério Público. O Ministério Público ele tem muito essa de intervir no processo para poder pedir medidas cautelares. E também por representação da autoridade policial. Qual seria essa autoridade policial? Seria o delegado de polícia, que também pode fazer esse pedido para o juiz. Juiz, decreta essa tal medida, tal, porque é isso e aquilo. Ambos são pedidos, tá, gente? A única diferença é que, como é das partes, o nome é requerimento, e como é pela autoridade do delegado, ela vai ser como uma representação. Antes de 2011, o juiz tinha um binômio que ele podia decretar. As únicas opções que ele decretavam era a prisão ou a liberdade provisória, com ou sem fiança. Só tinha essas duas opções. Depois dessa lei, que é a 12.403 de 2011, ela implementou várias outras opções que o juiz tem, né, mediante os critérios que eu havia falado. Então, assim, ele pode escolher melhor qual que ele pode determinar para cada pessoa. E o código, ele determinou uma gradatividade, que é uma proporcionalidade, que temos uma medida adequada para cada fato em si. Tem a estrutura da liberdade, a liberdade provisória e as 9 medidas cautelares, que hoje o código ele tem uma preferência clara pelas medidas alternativas. Alternativas ao quê? À prisão. Porque a gente percebe que a prisão ela não tem muito a efetividade que a gente espera dela, né? Muitas das vezes a prisão ela torna as coisas piores do que tá. Então, assim, durante o processo, eles escolhem mesmo qualquer outras cautelares e deixa a prisão como último recurso processual, né? As medidas cautelares, elas podem ser substituídas, por exemplo, se eu colocar uma medida cautelar e ela não tiver surgindo efeito, eu posso ir lá e trocar por outra. Eu posso colocar uma outra, ou eu posso
colocar uma, duas, três, quantas eu quiser, ou eu posso substituir, desde que ela esteja a eficácia de preferência mesmo do processo penal, que ele sempre prefere as medidas despenalizadoras, no caso também da lei de drogas, né, que no seu artigo 28 ele fala que ele não prevê mais a prisão do porte de drogas para o uso, e quando mais nada funcionar, quando nenhuma medida dessa funcionar, aí sim eles partem para a prisão processual. E aí também a lei traz uma possibilidade bem interessante, que é no caso do contraditório. Aí vocês vão perguntar, mas vocês vão perguntar para a pessoa se ela deve ser presa ou não? Não é basicamente isso, mas hoje em dia ela não é muito utilizada, porque a medida ela tem caráter de urgência, né? A medida cautelar. Então, se você for lá perguntar à pessoa tal, e responder ouvir a outra parte contrária, é meio que ela tira, né, infringe a urgência da medida e ela também torna a medida cautelar desnecessária. Então, hoje tem a possibilidade no código, porém não é muito utilizada. E eu vou passar a palavra para o Victor, que ele vai explicar um pouquinho melhor sobre as prisões. Bom, pessoal, boa noite. Antes de entrar de fato nas questões das prisões, os tipos de prisões, só um adendo referente à Lei 13.964, agora recentemente de 2019, que entrou em vigor agora dia 23 de janeiro, mais conhecido como nosso pacote anticrime. Essa lei ela trouxe algumas modificações no nosso sistema, né, da justiça criminal. Aí cabe vocês entender se essas modificações foram de benefícios ou de malefícios. Mas assim, uma delas aqui diz respeito sobre as regras de medidas cautelares, que é uma nova modalidade cautelar de medida privativa de liberdade da prisão processual do flagrante, que após a edição, no seu artigo 310, do inciso 2 do próprio Código de Processo Penal, fez com que a prisão em flagrante e a prisão preventiva entrassem em parte dentro da doutrina, para que pudesse entender essa modalidade da detenção, da detenção da pessoa. E fez com que isso trouxesse uma natureza pré-cautelar. Em mais termos práticos, assim, ela meio que obriga o juiz a fundamentar toda a análise que é formalizada perante o delegado, e ele é obrigado meio que em si a concordar. Isso com essas mudanças. Agora, se tratando de prisões, das prisões processuais, mais conhecidas assim no vocabulário como as prisões provisórias, que é em caráter excepcional que ela é aplicada, tanto na sua natureza conhecida também, podemos dizer, como acautelatória, e não cautelar, assim. É um meio da fase instrumental do processo, que decorre a partir de toda a necessidade de preservar a sua efetiva decorrência dentro do processo penal, a fim de buscar sempre condenar realmente só quem é culpado. Afinal, essa é a ideia do processo penal. E garantir também a segurança da pessoa que pode se sentir ameaçada devido ao mal da infração, né, cometida. Tendo também a sua provisoriedade cautelar, que deve ser sempre entendida, de certa forma, como, digamos assim, um fenômeno que pode acontecer excepcionalmente pela aplicação que deve ser admitida sempre de forma rigorosa e comprovadas mediante aos atos, né, praticados. E que assim vai ser capaz de excepcionalmente, ser prevalecida pela regra constitucional, que é sempre a presunção da inocência. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E isso independente do processo, né? Dessa forma, a prisão processual ela deve ser sempre decretada pela autoridade judiciária, como a Marília disse, que é o próprio juiz, e sempre fundamentada. Aí vem a divisão, né? As divisões. Nós temos a prisão em flagrante,
que é a prisão feita no delito das espécies das prisões processuais. Ou seja, são as medidas que são asseguradas pelo processo. Entretanto, de antemão, é preciso também observar todas as configurações ali presentes, né? Mediante ao flagrante delito, que está exposto no nosso Código de Processo Penal. Sendo assim, ela vai identificar quem é o sujeito competente para a efetiva prisão, né? Volto a dizer, todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Segundo, temos um dos nossos doutrinadores que ele tem duas fases para isso, que é o Guilherme Nunes. Temos o flagrante facultativo, que é quando ocorre aquela pessoa que em comum realiza a prisão no exercício da cidadania, né? Isso quem diz é o Nunes. E também tem o flagrante obrigatório, quando é imposto aquele dever que é competente aos seus agentes, no estrito cumprimento do dever legal. Quem diz isso, além do Nunes, claro, é o artigo 23 do Código Penal, que deve ser sempre cumprida as ordens em até 24 horas, se possível. Isso para prisão em flagrante. Temos também, na Lei 7.960 de 89, mais conhecida como prisão temporária, ela surgiu devido a todo aquele incremento mediante a criminalidade, nos termos, assim, como posso dizer, de modo quantitativo, tornando-se, assim, aquele recurso que é totalmente imprescindível para a eficiência de todas as investigações policiais, pois ela serve para evitar a ação de determinados suspeitos, no sentido de retirar, de eliminar todos os vestígios ou até mesmo os indícios que foram praticados. É uma espécie de prisão cautelar decretada sempre também pelo juiz e também pelo inquérito policial, contra aquele que geralmente o Estado suspeita ter praticado aquele crime, né, que é o quem está sendo acusado, que é o réu. Dentre todas as suas peculiaridades, assim, que pode se dizer, o Ministério Público o Ministério Público, assim, pode se afirmar que pode ser decretado em face da representação da autoridade policial, devendo também ser sempre fundamentadas, claro, e somente será decretada pelo juiz, novamente, mediante o prazo de 24 horas. Ela é um pouco parecida com a em flagrante. Contados todos os recebimentos e as apreciações, todas as representações, até mesmo do requerimento policial, é uma decisão que também é fundamentada sob total pena de nulidade. Efetuada também a prisão, pode ser também efetuada, né, pela autoridade policial, e sempre deve informar ao preso todos os seus direitos, que é prevalecidos ali no artigo 5º da Constituição Federal, né, que todos os seus direitos serão mantidos, independente do que você tenha praticado. Vai ser sempre preservada a sua integridade, como já dito anteriormente, até mesmo em outros grupos. Voltando um pouquinho lá atrás, na apresentação do grupo do Alex, eu sei que não entra muito aqui nesse tema, mas acho que vale a pena falar que é a prisão preventiva, que está entre os artigos 311 até o 316 do Código de Processo. Eu até questionei o professor antes, que ela é uma prisão conhecida também, a prisão preventiva, como uma prisão provisória. Ela é decretada, como dito anteriormente, né, pelo juiz, em qualquer fase do nosso inquérito, e também na instrumentação, na instrução criminal, visando sempre garantir uma ordem jurídica social perante os envolvidos, e até mesmo as partes e os órgãos colegiados. E sempre é cabível somente também a instalação do inquérito policial. Portanto, essa instalação do inquérito deve ter aproximadamente, assim, até o término da sua instrução criminal, a sua decretação enfática. E a autoridade competente para decretar essa prisão preventiva sempre será o juiz, né, mediante a todos os âmbitos e poderes legais que ele tem, e tratando, assim, da sua competência sempre originária, dos tribunais, competências do relator, porque é o juiz da instrução, né, o juiz da garantia, que vai ser o relator para decretar
se não há necessidade de provocação, para de fato enfatizar que não, tal pessoa cometeu, deve cumprir, ou não, é inocente, vamos preservar o artigo 5º da Constituição Federal. E fazer de ofício, assim, sempre que haja uma solicitação de quem quer que seja, né? De quem quer das partes que sejam. Aí, depois dessas afirmações, né? Eu volto a dizer. Há quem diz que essas modificações do pacote anticrime foram boas, e também há quem diz que teve certas divergências. De certa forma, como eu disse no começo, o juiz ele é meio que obrigado a fazer uma espécie de prisão pré-cautelar, que é onde se interpõe as palavras do delegado. Então, deixa subentender que essa modalidade de detenção, ela teria meio que perdido a sua natureza cautelar, né? Ela não faria mais tanto sentido, não faria mais jus assim ao nome. E sim, acredito, agora é uma opinião minha, pré-cautelar. Com embasamentos fundamentados não só, né, no pacote de crime, com todos os tipos de prisões, tudo que foi dito anteriormente também. Agora, eu passo a palavra para o Jairo agora para ele fazer as considerações finais. Jairo? No contexto geral, que já fizemos aqui demonstração de princípios acerca das medidas cautelares, também acerca de alguns fundamentos, até mesmo algumas posições doutrinárias, como o Vitor até mesmo citou acerca das prisões. Agora temos assim o dispositivo, né, do artigo 319 em si, do CPC, né, que veio para revolucionar aí o sentido do tudo ou nada que anteriormente era tido, né, o qual deixava o magistrado de mãos atadas nesse sentido. Ou ele deveria relaxar o flagrante ou conceder, anteriormente a prisão ou prendia ou soltava, né? Então era nesse sentido. Agora vamos falar então as medidas aplicadas, comparecimento, o inciso 1º do artigo 319 do CPC vai trazer a ideia, né, da medida que será aplicada, que é o comparecimento periódico em juízo, nas condições fixadas pelo juiz para informar ou justificar as atividades. Ô Marília, se você puder adiantar para mim esse slide, por favor? Pode adiantar mais um, que é nesse daí mesmo. O juiz, então, ele diante de tal circunstâncias, né, necessidade entre um princípio da proporcionalidade e razoabilidade, aplicará, nesse sentido, o comparecimento do acusado ou do mesmo indiciado em fase inquisitória, né, a requerimento do delegado de plantão. Nesse sentido aqui, o comparecimento em juízo é quando já tiver no decurso do processo, mas, como a Marília disse, pode ser pedido em qualquer tempo